Ouvir é o despertar da alma e nós precisamos de perceber porque é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos influencia naquilo que nós vamos falar. Toda a resposta, ela é derivada de uma pergunta. Ouvir é um ato de humildade espiritual, porque quem para nos ouvir certamente tem interesse e valoriza aquilo que nós vamos falar. Quem gasta o seu tempo a nos ouvir tem que receber como consequência a evolução dos seus pensamentos, do seu espírito. Por que ouvir dói mais do que falar? Planificar o futuro é o segundo passo da evolução. O pensamento cria, mas é a nossa vontade que realiza, e a nossa ação confirma. Você tem uma vontade de realizar, mas você não pode parar pela vontade. Você precisa de agir para realizar. Boa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Evoluir. Eu quero, desde já, pedir a sua contribuição, o seu apoio, colocando um like, subscrevendo o nosso canal, deixando o seu comentário nos nossos vídeos. E no dia de hoje eu estou aqui para fazer uma coisa muito especial, eu acho especial, porque no dia de hoje nós vamos estar aqui a fazer aquele que é o nosso comentário, aquelas que são as nossas observações relativamente aos episódios que nós gravamos. Nós tivemos numa série fantástica, onde nós tivemos o privilégio de receber homens super inteligentes, homens que estão focados na sua evolução e na evolução dos outros. No primeiro episódio tivemos a honra e o privilégio de conversar com Alan Miguel, ele que por acaso é também o CEO aqui da nossa TV de podcasts. E como segundo convidado tivemos Patrick Felizardo numa conversa super, super, hiper interessante, que tocou muita gente, gerou bastantes comentários, mas isso para nós não é o suficiente. Para nós, o que importa realmente é as pessoas perceberem a intenção, que é de mudarmos a nossa mentalidade e termos então a intenção de vivermos com consciência, não só em nós, mas também no nosso próximo. Sendo assim, seguimos para uma jornada ainda mais profunda. Recebemos como convidado Gênesis Leitão Ribeiro, o Gênesis que é da marca Firme, e teve aqui uma conversa conosco também super explosiva, uma conversa que também serviu para nos edificar e de certa forma, para mim, pessoalmente, foi um episódio que bateu de frente comigo. E numa conversa ainda mais profunda, recebemos aqui o pastor José Gonzaga, do Ministério Internacional da Fé, numa conversa também bastante pertinente, porque nós falamos sobre obediência versus rebeldia, 2 caminhos da alma. E neste episódio você tem matéria suficiente para você aprender a lidar com o rebelde que existe dentro de si e para você aprender a usar ferramentas para você se tornar mais obediente. Antes de eu entrar na minha matéria para o dia de hoje, eu quero mais uma vez lhe convidar: subscreva o nosso canal, deixe o seu like, siga as nossas páginas no Instagram, as nossas páginas no TikTok, no Facebook, que nós vamos dar o nosso melhor para que você tenha um conteúdo de qualidade. Nada existe por acaso. Tudo é regido por uma lei maior. A lei da evolução. A lei do espírito que tende a evoluir. E para o nosso episódio de hoje, não diferente dos outros dias, eu gosto de trazer um tema. E o tema de hoje é o ciclo divino da evolução. Do ouvir ao obedecer. Deixa-lhe fazer entender que ouvir foi o nosso primeiro episódio com Alan Miguel e obedecer foi o nosso último episódio. Então nós vamos estar aqui a fazer
um enlace entre esses 4 episódios, aonde aonde nós queremos deixar claro que o sol nasce para todos, todos os dias, para todos nós. E assim como o sol nasce todos os dias, a alma do homem, todos os dias, quando tem uma nova oportunidade de renascer, de reacordar, ela precisa de reacordar com essa vontade e esse desejo de evoluir, essa vontade de crescer, de aprender, aprender a ouvir, aprender a construir, aprender a permanecer, que nos fala sobre estarmos firmes e aprender a obedecer. O podcast Evoluir não é apenas um espaço onde nós queremos entretenimento, onde nós queremos ganhar seguidores e ganhar likes. Nós também queremos isso, sim, mas isso é consequência e nós temos consciência que é consequência do trabalho que nós vamos desenvolver aqui. E nós queremos então que haja tempo para nós dialogarmos, para você perceber os nossos diálogos e que nesse espaço você encontre um templo para reflexões profundas. Esse é o nosso real objetivo, onde as vozes humanas vão se tornar instrumentos de obediência divina, porque nós temos que fazer aquilo que realmente fomos chamados para fazer. Então, hoje nós vamos revisitar aqueles que foram os episódios que nós tivemos a oportunidade de, 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 de construir até aqui e vou começar por entrar então aqui na parte que nós falamos com Alan Miguel. Eu acredito que você que está a assistir esse episódio também assistiu aquele que foi o nosso primeiro episódio. E se você não assistiu, eu lhe convido a assistir porque é um conteúdo super interessante. Então, ouvir é o despertar da alma. E nós precisamos de perceber porque é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É mais importante e é mais sábio da nossa parte em várias situações, em situações diversas, nós devemos ter maior atenção e maior cuidado com o que nós ouvimos. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos influencia naquilo que nós vamos falar. Toda a resposta ela é derivada de uma pergunta. Logo, quando você vai responder a alguém, você precisa não só de ouvir, como o Alan nos disse aqui muito bem, mas também escutar. Você precisa de demistificar a informação que lhe foi passada. Aquilo que você ouviu, você precisa de digerir com sabedoria, muitas vezes em apenas 1 segundo. Mas esse 1 segundo ele vai ser assim de tal importância que vai decidir ou vai determinar se a tua resposta foi inteligente ou não, se a tua resposta foi madura ou imatura. Isso tudo vai ser consequência da forma como tu decidiste responder. E o nosso tema com Alan Miguel foi a arte de ouvir e o poder de evoluir. Isso é um tema fantástico. A arte de ouvir. Porque ouvir é sim uma arte. Ouvir é um ato de humildade espiritual. Porque quem para nos ouvir, certamente tem interesse e valoriza aquilo que nós vamos falar. E é por isso que nós aqui no podcast Evoluir vamos sempre ter cuidado e noção de que nós estamos a falar para pessoas que, primeiro, merecem o nosso respeito e, segundo, merecem um conteúdo de valor. E é então com isso que nós vamos ter muita atenção, porque ouvir é uma arte. E quem perde o seu ou gasta o seu tempo, perder não, porque aqui você não vai perder o seu tempo. Quem gasta o seu tempo a nos ouvir tem que receber como consequência a evolução dos seus pensamentos, do seu espírito. Então, quando você reconhece que a voz de uma pessoa pode ser o eco do divino, pode ser o eco de Deus, você começa a perceber que Deus, ele disse
Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Mas você também vai entender que Deus, ele não fala apenas pelas suas escrituras. Deus fala para nós através de outras pessoas, através de homens, não só através de pastores, não só através de bispos, mas Deus fala para nós através de homens, porque os homens falam inspirados em uma voz interna, e essa pode ser uma voz boa ou uma voz má, e normalmente nós devemos ser influenciados, ou o que se espera é que nós sejamos influenciados pela voz de Deus, pela voz do nosso Criador, do nosso Divino. O estado em que a razão se alinha à intuição superior. Nós temos duas orelhas e uma boca, como eu já disse. E Cristo nos ensinou que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós nos colocamos na posição de ouvintes, nós estamos a nos colocar na posição de aprendizes. E só quem se senta para aprender é digno de se levantar para ensinar. Você precisa de concordar comigo nessa linha de pensamento, que só quem é digno, só é digno de ensinar quem se sentou para aprender. Ninguém se torna mestre porque decidiu ser mestre. As pessoas vão se tornar mestres em alguma coisa por causa da experiência que carregam naquele campo de treinamento. Então, nós temos que ter cuidado e conseguir discernir e diferenciar aqueles que são os ruídos do mundo e aquela que é a voz de Deus ou aquela que é a nossa voz interior, porque eu sei que nós não somos apenas seguidos por cristãos, somos seguidos por um leque grande de pessoas e que acreditam em coisas diferentes. Então eu quero lhe deixar aqui à vontade que o que você precisa é, na verdade, de distinguir quando você está a fazer algo porque é certo do que quando você está a fazer algo porque você foi influenciado por alguém, por uma voz, por uma voz externa, por uma voz do mundo. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de intuição, na verdade é o Espírito Santo, ou na verdade é a nossa voz interior a sussurrar dentro de nós, a tentar nos levar para um caminho mais correto. Eu tenho algumas perguntas para si. Por que que ouvir dói mais do que falar? Quando nós falamos, e nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, nós quase que não nos importamos. Se nós nos arrependemos, nós vamos nos arrepender depois de falarmos. Quando tu estás a discutir com o teu esposo, com a tua esposa, enquanto tu falas, tu não te importas com o impacto que as tuas palavras vão ter sobre a outra pessoa, mas tudo o que a outra pessoa falar para ti vai ter um impacto imediato. Se alguém te ofender, se alguém te chamar nomes, você sente o impacto no momento que a pessoa faz, porque as palavras são como balas e uma vez que elas são ditas, elas nunca mais voltam atrás. Então, ou- ouvir é abrir a alma para a linguagem invisível. É, porque nós já conseguimos ter outras oportunidades, e em um episódio que eu participei no podcast Human Talks, eu dizia que em sentidos e sensações que nós precisamos de prestar atenção, porque nós não ouvimos com os nossos ouvidos, com as orelhas. Não, isto é um órgão, é um canal que dá acesso a vozes que nós vamos codificar dentro do nosso cérebro. E é assim que eu quero que você perceba o seguinte. E eu fiz essa pergunta ao apresentador, que, por incrível que pareça, também já foi meu convidado, Alan Miguel, e eu perguntei à pessoa, ao Alan, se ele tivesse num quarto fechado, isolado, se ele ouvia alguma coisa ou não. E muito sábia a resposta, ele disse que ouvia os seus próprios pensamentos. Então, nós ouvimos a nós mesmos. E a melhor forma de você ouvir a você mesmo é quando você silencia as vozes de fora, é quando você cala as vozes dos opositores, daquelas pessoas que de certa forma querem lhe fazer frente, querem lhe trazer
desafios que você já está exposto. Então nós precisamos de ter cuidado e aqui sobre a arte de ouvir, nós precisamos de ter cuidado. As coisas que nós permitimos que cheguem aos nossos ouvidos, as conversas, as músicas, as notícias, as informações, todos esses conteúdos, eles vão influenciar a nossa forma de estar, a nossa forma de agir, o nosso modus operandi. Todas essas informações, elas não entram para nós. Quando você lê um livro, diz-se que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. É a mesma coisa quando você ouve um podcast, quando você dá a sua atenção para alguém, você nunca mais é a mesma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vai deixar vestígios em ti. E esses vestígios, eles podem ter proveito ou eles podem ser residuais. E quando eu digo residuais, eu estou a dizer que podem ser coisas sem valor, podem ser lixo. Hoje em dia até o lixo tem valor porque é reciclável, mas existem informações que pessoas vão passar para si que são desnecessárias e que só vão ocupar espaço na tua mente. E a tua mente, ela deve ser um lugar aonde habita a sabedoria. E então, para você ter sabedoria, você precisa de receber informação. E a informação aplicada é que se chama sabedoria. Logo, eu quero lhe dizer o quê? E é importante, é muito importante nós termos a humildade de para percebermos isso. Como é que nós vamos ter a humildade para percebermos isso? Nós temos muita informação. Todos os dias nós estamos sujeitos a muita informação. Mas nem toda a informação que nós recebemos, nós aplicamos, nós exercemos. E quando você recebe uma informação e você não aplica, você está a provar que você não tem sabedoria. E quando você recebe uma informação desnecessária e você aplica, é outra coisa, é o contrário de sabedoria e é algo que eu prefiro nem sequer falar aqui nesse episódio. Então, sobre a arte de ouvir e o poder para evoluir, o que eu tenho a lhe deixar é isso. Ouça, mas ouça sempre com intenção. Seja intencional em procurar pessoas para falarem para si, pessoas para lhe aconselharem. Seja intencional quando você quiser ouvir uma música. Seja intencional quando você quiser assistir a um programa. Antes de ouvir, pense nos benefícios ou nos malefícios que isso pode lhe causar. E daí nós viajamos para um episódio fantástico com Patrick Felizardo. E o título desse episódio foi Construindo o Futuro, a jornada de um jovem líder. E foi assim de extremo valor. Por quê? Por que que eu vou dizer que foi de extremo valor? Porque nós somos um país em fase de desenvolvimento. Nós somos um país a lutar para evoluir, a lutar para crescer. E nós precisamos realmente de despertar como jovens. Nós precisamos de acordar e precisamos de nos colocar numa posição intencional de fazer o nosso país crescer. Se nós queremos, se nós queremos deixar um país melhor do que aquele que encontramos. A minha pergunta para si é: será que você gosta da Angola que você encontrou? Você gostou da forma como você encontrou Angola? O que é que você está a fazer para quando você deixar a terra? Qual é a tua contribuição por esse país, por essa pátria? Como é que você está a trabalhar para você deixar marcas que vão falar numa próxima geração? Então é importante nós, como jovens, pensarmos que nós é que estamos a construir o futuro dessa nação. Existem gerações acima da nossa, existem, mas existem gerações que vêm depois da nossa. E nós precisamos de discernir o que é bom daquelas gerações que estão antes da nossa, o que é proveitoso, o que é que nós podemos tirar de proveitoso das gerações que vieram antes da nossa, da geração dos nossos avós, da geração até dos nossos bisavós, da geração dos nossos pais. O que é proveitoso? O que é que eu posso colher daí? Ok, eu posso colher isso, eu posso colher a cultura,
Eu posso colher a cultura tradicional, mas eu não quero colher a cultura financeira, os hábitos financeiros, a forma, o imediatismo que os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos tiveram para conquistar as coisas. Não, nós queremos criar uma cultura diferente. Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre. Nós falamos aqui sobre construir o futuro, planificar o futuro é o segundo passo da evolução. Olhamos para isso como o segundo passo da evolução. Então, é o momento em que nós vamos manifestar a nossa fé em forma de obras. É o momento que nós vamos apresentar as nossas ideologias, porque você aprendeu na escola, você ouviu na escola. E ouvir é uma arte, como nós falamos no episódio do Alan. Então, você ouviu na escola, você aprendeu a ouvir, você estudou, você leu livros. Agora, todo o conhecimento que você arrecadou, toda a informação, agora precisa de ser aplicada. E nesse momento que você precisa de saber aplicar essa informação, é o momento então que você vai manifestar obras, que você vai dar passos em direção a alguma coisa, em direção a um futuro. E vamos deixar claro que todos nós queremos ou almejamos ter um futuro brilhante. Não importa a condição que a pessoa esteja agora. Se você for falar com um dependente químico, se você for falar com qualquer pessoa, com um alcoólatra, você vai descobrir que aquela pessoa tem sonhos, que aquela pessoa tem desejos, que aquela pessoa tem ambições. Por tropeços da vida, e se calhar por ouvir vozes erradas, essa pessoa não conseguiu almejar o seu sonho, o seu objetivo. Mas todos nós carregamos um sonho, um objetivo, mediante as coisas que nós ouvimos e aprendemos. A Bíblia vai nos dizer em Tiago 2,26: a fé sem obras é morta. Então, o pensamento cria, mas é a nossa vontade que realiza. E a nossa ação confirma. Você tem uma vontade de realizar, mas você não pode parar pela vontade. Você precisa de agir para realizar. Porque todo o resultado ele vem de uma ação. Todo o resultado financeiro, todo o resultado palpável, ele vem de uma ação. Então, nós ouvimos para termos informação e nós planificamos, construímos um futuro ou planificamos construir um futuro para nós obtermos resultados daí. E é muito bonito quando os resultados das tuas ações não falam apenas na tua vida. Se você trabalha só para ti, você é pobre. Se você trabalha só para ti, só para a tua família, você é fraco, você é pequeno. Porque a partir do momento que você começar a trabalhar para afetar o teu bairro, a tua rua, a tua cidade, a partir do momento que o teu trabalho afetar o teu país, o teu continente, a partir do momento que o teu trabalho afeta o mundo, ah, meu irmão, meu irmão, você fez uma jornada incrível pela Terra e anos vão passar, décadas vão passar e a tua jornada vai ficar registada nos livros. Pessoas vão contar a tua história. O cinema vai falar sobre ti. Então, o objetivo da vida é agir de acordo com a natureza e com a razão. Nós temos que agir com razão, mediante as coisas que nós aprendemos. Construir é cooperar com o Criador, é cooperar com a criação, é ser coautor com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu disse em um vídeo e vou dizer aqui:
Nós somos criadores como Deus é. Assim como Deus criou a fauna e a flora, Deus nos deu a capacidade de criar lâmpadas, câmeras de filmar, microfones. Nós somos criadores como Deus é, assim como Deus criou a fauna, a flora, assim como Deus criou a terra e todas as coisas que nela existem. Deus nos deu a capacidade de olhar para a terra e dela extrair minerais, extrair o ferro e com o ferro construir carros. Logo, nós não podemos nos colocar na posição apenas de criaturas. Não podemos querer ter uma vida pacífica. Você acreditando em Deus ou não, você acreditando nas escrituras ou não, você precisa de entender que a tua existência, ela tem uma razão de ser. A tua existência, ela tem um motivo e é muito importante você se empenhar na busca desse motivo, desse propósito. Olha, fiquei sem uma luz, mas eu acho que continuamos bem. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que a juventude moderna quer poder ou quer missão? Nós, jovens de hoje, jovens angolanos, nós queremos missão, nós queremos responsabilidade social ou nós queremos poder financeiro, poder de influência, poder político? Será que isso vai nos fazer iguais ou diferentes das gerações que nos antecederam? Será que isso vai nos fazer melhores, iguais ou piores das gerações que nos antecederam? Se nós colocarmos Angola, as nossas vidas, a nossa sociedade num gráfico, eu acredito que estaríamos a olhar para uma queda, para uma perda de valores, valores culturais, valores éticos, valores morais. Nós estamos em queda livre. É difícil falar isso e eu até me coloco aqui numa posição de julgamento, mas eu não estou a apontar o dedo para ninguém, eu estou a falar de modo geral e eu aqui me incluo dentro dessas pessoas, dentro dessa sociedade em decadência. Mas, graças a Deus, que nós temos tido várias pessoas a tentarem submergir dessas águas. Temos várias pessoas a tentarem mostrar para aqueles que estão mais desatentos, distraídos, que existe uma saída. O que é mais valioso para nós hoje em dia? É conquistarmos ou é edificarmos? Existe diferença em conquistar. Conquistar é tomar posse. Edificar é construir. E então é isso que nós temos que pensar. Que tipo de homens é que nós estamos a nos tornar? Que tipo de jovens é que nós somos? Que tipos de filhos é que nós estamos a criar? E assim, nós, como professores, devemos nos perguntar que tipo de alunos é que eu estou a edificar. Não é só conquistar um bom salário, mas é o que é que você está a edificar. Nós, como ministros, devemos nos perguntar que tipo de ministério é que eu estou a edificar. E olha que eu estou a falar de ministérios públicos mesmo. Não estou a falar de ministérios evangélicos, não estou a falar de ministério público. Você, como funcionário público, que tipo de legado, que tipo de marcas é que você está a deixar? É importante pensarmos nisso, porque aquilo que nós somos vai refletir naqueles que vêm depois de nós. E para mim é super importante. Então, o verdadeiro líder, ele não ergue muros de vaidade.
mas ele constrói pontes de consciência. Nós temos que construir pontes de consciência, pontes para libertar pessoas, pontes para ajudar pessoas. Nós devemos ter consciência de que o nosso bem-estar não pode prejudicar o bem-estar do outro, do nosso próximo. Eu quero que o meu filho estude numa boa escola, eu quero que o meu filho forme-se nos Estados Unidos, eu quero que o meu filho tenha os bons carros, boas casas. Quero, mas em detrimento do bem-estar do meu filho, eu não posso prejudicar o filho de mais de 1 milhão de pessoas. Ixi, é verdade. Então, nós devemos começar a nos ajustar a certas verdades. Sim, sempre vai existir diferença social, sempre vão existir pessoas em melhor condição social do que outras. No episódio com Patrick Felizardo, nós falamos muito sobre o Centro Vivência Feliz, um lugar onde existem rapazes de famílias carentes ou vulneráveis que precisam de ajuda, não apenas de ajuda financeira, mas também de carinho, de atenção, de amor. Pessoas que precisam de valores. E eu pensei comigo nesse episódio, eu disse para mim mesmo: nós não temos noção do tão pouco que temos feito. Pensamos que estamos a fazer muita coisa, mas temos feito muito pouco. Temos feito muito pouco por nós e temos feito muito pouco pelos outros. E é daí onde eu fiz a pergunta que muita gente faz: como é que você quer ser lembrado? Todos os bens são perecíveis, mas quando um homem marca a terra pelo que ele é inesquecível. Por isso é que nós continuamos a falar muitos nomes que passaram pelo mundo há séculos, alguns até há milénios, porque eles marcaram a terra não só ou muito pouco pelo que eles tinham, mas mais pelo que eles eram. Por quê? Porque as coisas materiais elas passam, mas as coisas espirituais elas são uma frequência e você pode sair do mundo e a tua frequência permanecer no mundo. Você pode sair dessa terra e a tua frequência permanecer nessa terra. Então trabalha na direção de deixar uma frequência na terra, um modus operandi, uma inspiração. Posso falar de Jesus, mas também posso falar de Isaac Newton, mas também posso falar de Nikola Tesla, mas também posso falar de Ford. São pessoas que nós não falamos por causa do que eles tinham, mas nós falamos delas pelo que elas eram, ok? E daí eu estou a achar engraçado e o Alan está do outro lado e eu estou a achar engraçado eu estar numa conversa sozinho não, porque você está do outro lado e eu vou aproveitar aqui enquanto raciocino um bocado, deixo o meu cérebro descansar um bocado. Eh, Vou deixar aqui mais um recado, mais uma vez vou pedir, subscreve o nosso canal, deixe o seu comentário, assista os nossos episódios passados, deixe o seu like, siga as nossas páginas, Instagram, Facebook, TikTok. Nós estamos por aí a criar, a tentar criar, a fazer de tudo, a nos esforçarmos para criar conteúdos de valor. E então nós caminhamos com o terceiro episódio, um bocado mais agitado, um bocado mais energético, com Gênesis Ribeiro, e isso que eu falei lhe caracteriza.
E o título foi Como manter-se firme em meio a turbulências, em meio a situações. O que é que nós precisamos de perceber desde o início? Estar firme em meio a turbulências é uma característica, eu ia dizer de pessoas, mas eu vou dizer de espíritos maduros. Só um espírito maduro é capaz de estar num barco, no meio de uma tempestade, e pedir para os outros terem calma, não terem medo. É preciso você ter tal maturidade para, em meio às circunstâncias, às dificuldades financeiras que assolam muitas vidas, muitas pessoas, você ter a calma, a firmeza de dizer que as dificuldades até estão aqui, mas eu não vou fazer qualquer coisa. Eu não sou qualquer um. Eu não vou ouvir qualquer voz. Eu tenho um futuro para construir e eu quero construir bem o meu futuro. Então eu vou me manter firme agora, porque eu sei que a minha capacidade de permanecer firme, ela vai me levar a um resultado. E esse resultado é uma coletânea de coisas que eu fui adquirindo, de informações que eu fui adquirindo e de ações que eu fui tomando. Muitas vezes nós temos a vontade de fazer o que é certo, mas nós fazemos o errado em detrimento das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Existem jovens na rua que elas sabem o que é certo, mas que as dificuldades lhes fazem ser amantes, lhes fazem caminhar para a prostituição, as dificuldades levam-lhes a consumir e a vender drogas, a enganar, a burlar pessoas. Por quê? Porque não têm maturidade para receber problemas e dizer eu vou suportar essa fase. Porque a nossa vida, diz sempre o meu pai espiritual, o pastor Rosário Neto, a nossa vida ela é em fases e estações. Ninguém está sempre numa fase. Não. Ainda que tu vivas pobreza, existem dias em que a pobreza ela é menos. Você sente menos. Vai existir sempre o dia que você vai ter algo para comer. Tem sempre algo para comer. Há sempre algo para beber. Quiçá quando estamos em situações de conflitos, de guerras civis e as condições ficam realmente precárias. Países que vivem guerras, turbulências, aí nessas condições nós aceitamos sim que as pessoas entram em extrema pobreza, mas nós que temos capacidade ainda de criar algum impacto, temos que nos preocupar em criar condições para ajudar essas pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidade. Então, o nosso espírito, ele nunca é uma vítima, ele é sempre um aprendiz e ele é um eterno aprendiz diante das leis universais. Ou seja, tudo aquilo que o teu espírito recebe, ele retém, ele aprende. E por isso é que é importante nós escolhermos bem as nossas amizades, os nossos meios. Nós precisamos de escolher muito bem a atmosfera e o lugar que nós nos submetemos a estar, que nós nos sujeitamos a estar. Porque quando você se sujeita a estar em qualquer lugar, você vai receber qualquer informação. E toda a informação que você receber, você vai reproduzir. E quando você reproduzir, você vai estar a moldar um caráter, uma personalidade. E você vai estar a moldar também o teu futuro. Então,
a firmeza, a serenidade em meio ao caos. Firmeza é isso, é você estar sereno em meio ao caos. É, apesar da turbulência, apesar do pânico, apesar da fadiga, do cansaço, apesar da pressão, é você ter a capacidade de ter calma. E isso não é ser insensível, isso é sabedoria, porque quanto mais calmo tu conseguires te manter, mais fácil vai ser de você identificar uma saída, identificar uma solução para o problema. Quanto mais calmo e mais firme você tiver em meio aos problemas, mais fácil fica de você resolvê-los, de você superá-los. Na Bíblia, Jó é símbolo disso. Jó é símbolo do que é permanecer firme. Um homem que perdeu tudo, primeiro, um homem que tinha tudo, que era rico em propriedades, em gado. Jó era rico e perdeu tudo. Uma coisa é você nunca ter tido, outra coisa é você ter e perder. Se você reclama da pobreza sem você nunca ter sido rico, imagina o que é um rico tornar-se pobre. A Bíblia nos fala que Jó ficou com lepra. É isso, Alan. Falei para ti, Alan. Falei para ti. Mas Jó ficou doente, tinha feridas no corpo. Um homem rico e de repente foi à extrema pobreza, numa posição de pena mesmo. Mas a Bíblia também nos conta que ele permaneceu firme perante aquela turbulência. Eu imagino Jó a pensar: eu tinha gados, eu tinha rebanhos, eu tinha terras, eu tinha riqueza, ouro, prata, e agora eu não tenho. E agora eu tenho que suportar os meus amigos a questionarem o meu Deus, aquele que eu confio. Mas Jó sabia que ele precisava, vamos voltar na arte de ouvir. Ele precisava de calar as vozes externas, ouvir a voz que falava no seu coração. E o que é que aconteceu? Deus construiu, ou Jó, com a ajuda de Deus, voltou a construir um futuro. E aqui nós vemos a simbiose entre os nossos episódios. Por quê? Porque Jó permaneceu firme. Então, a turbulência ela não vem para nos destruir. Os problemas, eles não vêm para nos destruir. O objetivo do problema não é te destruir. O objetivo do problema é te testar. O problema não vem para te destruir. Porque quando o problema chega, é dito que ele chega com a solução. O objetivo do problema é testar a tua capacidade de resolução. Se vem bater a tua porta um problema de 100 mil kwanzas, esse é o teu nível. Existem pessoas que, se tiverem uma dívida de 10 mil kwanzas, colocam a mão na cabeça e se perguntam: Deus, ajuda-me. 10 mil kwanzas. E existem pessoas que têm problemas de 10 bilhões de dólares. Então, o problema que você resolve, ele é proporcional ao nível que você está. Se os teus problemas são pequenos, adivinha, o teu nível é baixo. Se os teus problemas são
grandes, se você tem grandes desafios e você consegue permanecer firme, esses problemas vão ter uma solução, porque eles vieram para te testar, para perceber aonde é que está a tua fé, a tua crença, para saber se você tem habilidades, se você tem know-how, se você tem knowledge, se você tem conhecimento. E aí, e aí é que você prova que você tem um espírito maduro, porque você permanece firme, porque você sabe que aquele problema que bateu à tua porta é teu mesmo. Não, não é do pastor, não é do vizinho, não é do teu tio. O problema é teu. E esse problema veio saber. O problema vem te perguntar: como é? Estás pronto? Aguentas? Podemos elevar a fasquia. Davi tinha uma promessa. Davi tinha uma promessa: ser rei. E certo dia apareceu o desafio que ia levar Davi para o palácio. E esse desafio era um filisteu chamado Golias, um gigante, diz a Bíblia. E todo um exército de uma nação temia aquele homem. Não se achava no meio de todo o exército um homem, um soldado, um general, um comandante, um capitão com coragem, com um espírito maduro para enfrentar aquele gigante. E aparece um rapaz bem disposto e olhou para o problema e percebeu que aquele problema era o teste para a ascensão, o teste para a evolução, o teste para o crescimento, assim como essa dívida, assim como esse desafio no casamento, esse desafio na vida a dois, na vida profissional, na vida acadêmica, esse desafio é o teste para saber se você vai chegar lá ou não. Se você está disposto a chegar lá ou não. Essa separação, esse divórcio, pode ser o teste para saber se você tem capacidade para chegar lá ou não. Então, não olhe para o problema com medo. Não chame o problema de problema. Chame o problema de oportunidade. Quando olhar para o problema, perceba que depois de você encontrar a solução do problema, vai começar um novo nível, vai começar uma nova etapa, um novo ciclo. Eu vou lhe deixar aqui uma pergunta. Como manter a fé quando Deus parece estar em silêncio? Como se manter firme quando não parece existir solução? Quando não vem ajuda, o que é que você faz? Quando o teu problema aparenta ser maior do que tu, o que é que tu fazes? Quem é que tu procuras? Com quem é que tu falas? Tu vais bater a porta de terceiros para resolverem o teu problema? Sim, todos nós já fizemos isso. Eu já fiz isso. Algumas vezes ainda faço. Mas a questão é que, enquanto nós não nos achamos aptos para resolver aqueles que são os nossos problemas, nós continuamos dependentes. Dependentes de pessoas. Dependentes dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Por quê? Porque na nossa geração é muito mais difícil tornar-se independente. É muito mais difícil crescer, não em estatura, mas em capacidade, em conhecimento. Então é assim que nós passamos e vemos muitas famílias
muitos casais a serem sustentados pelos pais, muitos casais que os filhos são sustentados pelos avós. É duro falar, mas é verdade. E a tendência é que isso cresça. A tendência é que isso cresça. As pessoas estão a se tornar cada vez mais dependentes daqueles que encontram. Por quê? Porque os caminhos parecem fáceis, mas na verdade eles nos enfraquecem. Aceite dificuldades. Você que é pai, deixa o teu filho lidar com problemas. Olhe para o teu filho e deixa ele lidar com os problemas. Quando apareceu uma situação na escola, lutou com um colega, houve uma complicação, deixa ele trabalhar o brain dele. Deixa ele trabalhar o cérebro dele. Coloca lá a pensar. Quando o teu filho te apresentar uma situação, lhe pede uma solução. Não lhe dá uma solução. Não entrega de bandeja. Ajuda o teu filho a evoluir. Ajuda o teu funcionário a evoluir. Você que é empresário. O teu funcionário vem com um problema. Não dá logo a solução. Pede a ele uma solução. Espera ouvir dele uma solução. Quando ele te trouxer a pergunta, deixa ele perceber que ele também tem a resposta. Porque se ele tem a pergunta, dentro dele está a resposta. Só que as pessoas estão dependentes e é sempre mais fácil colocar a responsabilidade no lombo de alguém do que no nosso próprio lombo. Do que aceitarmos e lidarmos com os nossos problemas. É sempre mais fácil quando você tem uma situação e você procura logo alguém para entregar o problema e essa pessoa te dar a solução. Mas existe muito mais valor e aprendizado quando, independentemente do tempo, você vive os teus problemas e você resolve os teus problemas. Existem problemas que você vai levar um mês, um dia para resolver, mas existem problemas que se calhar você vai levar 5 anos para resolver, para ultrapassar. Mas você precisa de aprender a viver os teus problemas, a viver as tuas situações. Então, nós precisamos sim, firmeza não é força bruta, mas é fé consciente, é fé intencional. Eu não vou me manter firme porque eu vou fazer força. Eu vou me manter firme porque eu decidi estar firme. Eu decidi que essa situação não vai me mandar abaixo. Eu decidi que essa situação não vai acabar comigo. Eu decidi que eu vou sobreviver a essa situação. Eu decidi que eu vou passar por essa situação. Por quê? Porque eu tomei a decisão de permanecer firme. E isso, essa firmeza, você precisa de escolher. Você pode obedecer o nosso conselho e na próxima situação, no próximo problema, você pode obedecer ou você pode ser rebelde. Isso aí são dois caminhos diferentes da nossa alma. E isso vai nos levar ao nosso quarto episódio com o pastor José Gonzaga, onde nós falamos da obediência versus rebeldia, dois caminhos da alma, como eu já disse. Sim, são dois caminhos. Em todas as situações, nós podemos ou ser obedientes ou ser rebeldes. A obediência te leva para um resultado e a rebeldia te leva para outro resultado. Então, se você dominar a arte de ouvir, hã? Se você dominar a arte de ouvir, se você planear, construir, você decidir ser um jovem líder, se você conseguir se manter firme diante dos problemas,
Quando você ouve, e vou usar mais uma vez a forma como Alan colocou aqui, quando você escuta em vez de ouvir só, você vai obedecer aquilo que é correto. Você vai fazer aquilo que é correto. E a tua obediência, ela vai te pagar bem. Ouça para você obedecer aquilo que é certo, para você fazer aquilo que é certo, para você tomar a decisão certa. Ouça para você construir, para você se manter firme. Ouça para você ser obediente. E isso, obediência, o que é? Obediência ela é uma aliança entre a vontade humana e a vontade de Deus. É uma aliança, é uma concordância entre a vontade humana e a vontade de Deus. Mas vamos trazer aqui mais para o lado humano para ser mais útil e mais aplicável. E o objetivo é te trazer informação que você consiga aplicar. Então, olha para a obediência como a aliança entre a tua vontade, jovem, e a vontade dos teus pais. Olha para a obediência como uma aliança entre a tua vontade e a vontade do polícia de trânsito. Olha para a obediência como a tua vontade e a vontade da nossa Constituição, da nossa lei, para você ter bons resultados. Faça uma aliança entre a tua obediência, entre a tua vontade, perdão, e a vontade da tua esposa. Uma aliança entre a tua vontade, agora vou voltar, e a vontade de Deus. Por quê que você precisa de fazer essa aliança? Porque se a tua vontade ela for contra a vontade dos teus pais, você que é jovem, você que é adolescente, se a tua vontade for contra a vontade dos teus pais, certamente você estará a ser rebelde e o teu caminho será de destruição. Vais cair muitas vezes para aprender. Então, use a arte de ouvir, ouça aquilo que os teus pais te dizem e seja obediente à voz dos teus pais. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, Deus vai prolongar os seus dias na terra. Quer viver muito? Obedeça, honre pai e mãe. Você que é cidadão, que é motorista, você que é jovem e está na rua, faça uma aliança entre a tua vontade e a vontade da lei para você evitar ir para a cadeia, para você evitar cometer crimes, para você evitar multas de trânsito. Faça uma aliança entre a tua vontade e a vontade da tua esposa para você evitar um divórcio, para você evitar uma discussão, um mal-estar em casa, no teu relacionamento. E a rebeldia é o oposto. É a guerra entre o ego, o nosso ego, contra a razão da outra pessoa. Por quê? Porque quando nós obedecemos, nós devemos obediência àquilo que é correto. Perceba, você deve obediência àquilo que é correto. Não estou a dizer que você. Por isso é que eu dei exemplos de coisas corretas. De você fazer uma aliança da tua vontade e a vontade de coisas e pessoas que querem o teu bem. A lei quer o teu bem, Deus quer o teu bem, os teus pais querem o teu bem. Então, se o teu ego ele te leva a bater de frente contra aqueles que te querem bem, contra aqueles que querem te mostrar a verdade. Se os teus amigos, as vozes dos teus amigos te levam a bater de frente
com aqueles que te querem bem, então deixa dizer aqui que estás com as companhias erradas, que estás nos lugares errados. Então a vontade humana ela deve sempre ser educada. A nossa vontade ela deve ser guiada pela razão. Analise sempre aquilo que você quer fazer, porque você deve agir mais em sabedoria, consciente e tendo domínio de si próprio. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 de Samuel 15:22. Por quê? Porque a verdadeira obediência não é servir, mas é a libertação do orgulho. Você se libertar do ego, do orgulho. Esse é o verdadeiro poder da obediência. Quando você obedece, você não é escravo. Você não obedece porque você é inferior. Jesus era maior que todos os seus discípulos, mas ele lavou os pés deles. Mas ele veio para nos servir. Ele obedeceu à voz de Deus quando ele disse: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Mas antes que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou obedecer. Por mais que me doa, eu vou obedecer. Você jovem acha difícil ir para a escola porque você não sabe. Você acha difícil ir para a escola, você acha difícil estudar porque você não sabe quão difícil é sustentar uma família. É difícil, meu irmão. É difícil. Você jovem acha difícil trabalhar para comprar um carro, para comprar uma casa, porque você não sabe quão difícil é ficar anos trancado numa cela por ter cometido um crime. É a obediência. E a Bíblia está aqui a nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você ouvir, você planificar, você se manter firme no meio da turbulência do que você sacrificar por não ter ouvido, por não ter construído, por não ter sido firme. Você vai ter que sacrificar. E sacrificar muitas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, o que é que significa sacrificar? Sacrificar significa você abrir mão de coisas que você gosta para você sustentar o teu filho. Porque não tem suficiente, porque você não ganha o suficiente, porque você não ouviu o suficiente, porque você não dá de ti o suficiente. Porque quando você começa um projeto, você desiste, você não tem paciência para esperar o suficiente para obter resultados. E é impossível você obedecer sem você compreender. Nós somos obedientes quando nós compreendemos que quem fala para nós, que quem nos pede obediência, quando nós somos desobedientes, quando nós não compreendemos que aquelas pessoas já passaram o que nós ainda vamos passar. A idade, o tempo na Terra, as experiências. Essas pessoas ainda vão passar, nós ainda vamos passar por isso e essas pessoas já passaram. Então, os nossos pais, eles querem que nós sejamos obedientes a eles por causa disso. Deus já sabe que o salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer sim. Mas a tua obediência a Deus, ela tem um valor. Então, quando você compreende o que está por trás da orientação, você obedece. Quando você compreende, e não estamos aqui a falar de obedecer por medo, mas estamos a falar de obedecer em amor. Obedecer porque você entende que aquilo vai ser benéfico para ti
E para as outras pessoas que estão a vir, existe uma liberdade que nasce da obediência. Nenhum filho se torna rebelde porque o pai deu muita liberdade. Não. O ego, que muitas vezes nasce conosco, nos faz confundir liberdade com libertinagem. E então nós nos tornamos desobedientes porque nos achamos maiores que os outros. Existem filhos que se acham maiores que os seus pais. Ainda que isso seja verdade, tenha atenção. José contou ao pai que ele teve um sonho e que existia o sol, uma estrela maior que todas as outras. Existia a lua e todas as outras estrelas pequenas. E o pai de José disse: Queres tu dizer que tu és maior do que eu? Ou serás maior do que eu? Então, nós precisamos de ter cuidado com aquilo que é o nosso ego. Aquelas coisas que nós carregamos e que, de certa forma, vão prejudicar a nossa caminhada. Então, a desobediência é sim um grande caminho para a destruição. A desobediência é uma porta larga. Obedecer é difícil, meu irmão. Não vem nos contar história, porque não. Todos nós tivemos que obedecer pai. Todos nós ouvimos não vás a essa festa. Todos nós ouvimos vá estudar. Todos nós dissemos que a matemática era difícil. Todos nós não gostávamos de algum professor na escola. Todos nós temos vontade de ter um Mercedes, um BM, um Rolls Royce. Alguns de nós obedecemos e andamos no caminho da obediência e conseguimos ter a liberdade e a qualidade de vida que conseguimos. E aqueles que não obedecem também tomam o caminho da rebeldia e comem dos frutos que a rebeldia produz. A rebeldia quer provar algo ao mundo. A obediência, ela quer alinhar-se. A rebeldia, quando você é rebelde, você quer provar que você é melhor, que a tua ideia é melhor, que a tua vontade é melhor, que a tua opinião é melhor. Isso é que te faz ser rebelde. Mas quando você é obediente, você se alinha à vontade dos teus superiores, à vontade do teu mestre, à vontade do teu orientador, à vontade, você se alinha à vontade do teu pai, à vontade do teu Deus. Quando você é obediente, você se coloca em dependência. E perceba uma coisa: sempre que você obedecer alguém, você vai agradar o coração daquela pessoa. Então, olhe para a obediência como uma moeda a ser depositada. Por quê? Porque a tua obediência, ela vai gerar lucros. A tua obediência, ela vai gerar favores. Não só a Deus, mas principalmente nos homens. Quando você é uma pessoa obediente à voz dos homens, os homens vão trabalhar a teu favor, vão te ajudar. Então, evoluir o que é? Evoluir é mais do que crescer. É recordar quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos. A vida é em ciclos e em estações. E no ciclo divino da evolução, ouvir é despertar a alma. Construir é moldar o nosso caráter. Permanecer firmes é purificar o nosso espírito. E obedecer nos une à fonte. A nossa fonte humana, ou as nossas fontes humanas, e a nossa fonte divina. Por quê? Porque o homem é espírito. A matéria é a escola. A vida é a prova que nós estamos sujeitos. E o amor deve ser
a meta que todos nós queremos atingir. Não se esqueça, subscreve o nosso canal, deixa o teu comentário, siga-nos em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, eh, TikTok, YouTube, aqui no YouTube. Deixa o teu like, subscreva no canal, aperta o sininho. Hoje, mais do que um podcast, o Evoluir quer tornar-se um altar de consciência, de despertar de consciência. Porque aprender faz crescer. Quem cresce, serve. E quem serve, ilumina os outros. Estamos juntos, muita força, continuamos a evoluir.